É isso aí, galera. Boa tarde a todos. Vamos lá, né? Mais uma aula da terceira série do ensino médio. E nessa aula de hoje eu quero falar com vocês a respeito de carga elétrica, tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder compartilhar essas informações. Já está aqui na tela, né? Essa aula de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre essa propriedade da matéria, né? Que é a propriedade da carga elétrica. E, como vocês já sabem, né? O átomo ele é composto por três estruturas, né? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. E nós já comentamos anteriormente que os nêutrons são partículas que não possuem a carga elétrica, tá? Enquanto que prótons e elétrons são partículas que possuem essa propriedade. Então, a propriedade da carga elétrica, ela é inerente, ela é própria dos prótons e dos elétrons. E essa propriedade, ela faz parte dessas duas partículas. Para distinguir as duas partículas, como eu expliquei anteriormente, associamos ao próton o sinal positivo e associamos ao elétron o sinal negativo. O elétron é aquela partícula que está na eletrosfera, o próton é a partícula que está no núcleo fortemente ligado a ele, uma força chamada de força nuclear, certo? E aí é o seguinte, pessoal, além de tudo isso, nós temos que as partículas prótons e elétrons exercem uma força de atração entre si, enquanto que partículas iguais, elétrons e prótons, exercem entre si uma força de repulsão. Elas se afastam, elas se empurram. Tá? Se você aproximar um corpo carregado, ou seja, com mais prótons do que elétrons, esses corpos eles vão se afastar. Da mesma forma que se você aproximar dois corpos e ambos têm excesso de elétrons, assim os dois vão se afastar. Agora, por exemplo, se você pegar um corpo carregado com elétrons e um corpo neutro, os elétrons vão exercer uma força atrativa em relação a esse corpo neutro, e se for um corpo positivo aproximado de um corpo neutro, também vai haver a mesma coisa, vai haver força de atração. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenho aqui um bastão e ele está carregado com carga positiva. E eu tenho aqui um corpo neutro. Esse corpo neutro ele é aproximado desse corpo que está com carga positiva. E vai haver o que nós chamamos de polarização. As cargas positivas vão para o extremo oposto e as cargas negativas vão se aproximar. Logo, a força de atração torna-se maior. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer o quê? Que a força maior é do que está mais perto. Então, por isso, se esse corpo está neutro, ele é aproximado de um corpo com carga positiva, ele é atraído. Se ele está neutro e é aproximado de um corpo com carga negativa, também vai ocorrer a mesma coisa, vai ocorrer a atração, certo? Então, pessoal, bem, a carga elétrica é uma propriedade da matéria, assim como massa, por exemplo. A carga elétrica macroscópica de um corpo surge em razão da diferença entre o número de prótons e de elétrons. Eu falei aqui de um corpo eletricamente carregado e falei do corpo neutro. O que é o corpo neutro? O corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Cada próton anula o elétron, ou seja, a carga elétrica do próton é anulada pela carga elétrica do elétron. Porém, se por um motivo, né, ou outro de eletrização, o número de cargas elétricas positivas supera o número de cargas elétricas negativas, a gente fala que houve um processo de ionização. No caso, aquele corpo ele se tornou um cátion, um íon positivo. Se, porventura, né, o número de elétrons fica superior, ocorreu também um processo de ionização e se tornou um ânion, tá certo? Ganhando elétrons, torna-se um ânion. Perdendo elétrons, torna-se um cátion,
certo? Por outro lado, pessoal, quando a quantidade de elétrons e prótons for a mesma, dizemos que o corpo está neutro, como acabei de dizer, tá certo? Então, a carga elétrica tem origem em partículas subatômicas, ou seja, partículas que se aglomeram e formam prótons e partículas que se aglomeram e formam elétrons, tá certo? Essas partículas que formam os elétrons dão a ele a propriedade elétrica, né? E, inclusive, por exemplo, é por isso que o seu celular funciona, é por isso que a TV da sua casa está funcionando, é por causa da propriedade elétrica. Vale ressaltar o seguinte, que em dispositivos que usam bateria, nós temos aí o que a gente chama de corrente contínua. O polo positivo da bateria atrai os elétrons, eles circulam num sentido único, enquanto que a sua TV, ela funciona com corrente alternada. A fiação elétrica da nossa casa e da rede pública, o elétron ele tem esse movimento oscilatório, de vai e vem, certo? Por isso a gente chama de corrente alternada. Mas, de toda forma, graças a essa propriedade que nós usufruímos de todos esses benefícios que nos cercam, ok? Já os nêutrons, por sua vez, são partículas eletricamente neutras, ou seja, as subpartículas dos nêutrons, a forma com que elas estão associadas, dá a ele a neutralidade, ou seja, ele não possui carga elétrica, certo? Então, os tipos de carga elétrica, existem dois tipos de carga elétrica, as positivas e as negativas. Ambas são definidas exclusivamente por sinais algébricos. Por convenção, atribui-se a carga elétrica do elétron não negativa e a carga do próton, o sinal positivo, é uma mera convenção, certo? Simplesmente para a gente distinguir uma partícula da outra. Porém, a propriedade é a mesma, tá? Por exemplo, não haveria qualquer problema se em algum momento a carga dos elétrons passasse a ser descrita com um sinal positivo e a carga dos prótons tornar-se negativa. Não tem problema nenhum, não muda nada, certo? É uma mera convenção. O importante é que, se duas cargas se atraem, quando o seu sinal é diferente, do contrário, elas vão se repelir. Ok? Quantização. O que é isso, professor? Bem, pessoal, cada átomo possui prótons, elétrons e nêutrons. Cada elétron e cada próton, perdão, ele tem uma quantidade de carga elétrica, certo? Cada próton e cada elétron possui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ressaltar que esse número é extremamente pequeno. Se eu fosse escrever por extenso, ficaria assim, 0,0000000000000000019, tá certo? Então, é um número extremamente pequeno. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é um número extremamente pequeno. Porém, o condutor que possui nuvens de elétrons livres, que nós temos aí, né, força elétrica suficiente para mover o ventilador, para mover o ar-condicionado, para fazer a TV funcionar. Por quê? Porque na ligação metálica que ocorre, o cobre, que é o metal que a gente utiliza na maioria das vezes, cada união entre os átomos, né, que a gente chama de ligação metálica, vai liberar um elétron livre. Tá? Então, num condutor, numa fiação, existem bilhões e bilhões de elétrons livres, e esses podem ser colocados em movimento, e quando em movimento, produz a energia elétrica, tá certo? Então, cada próton e cada elétron possui uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver falando de carga elétrica de próton, vou associar, vou atribuir o sinal positivo. Se estiver falando de elétron, vou associar o sinal negativo. E, em algumas vezes, isso nem é levado em consideração, certo? E não sendo levado em consideração, a gente
mantém o sinal positivo. Isso quer dizer o que também? E, por exemplo, se eu estiver falando que o corpo tem um elétron a mais, então a carga elétrica dele é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se forem 2 elétrons, esse número, vezes 2. Se forem 3 elétrons, esse número, vezes 3. Se forem 4 elétrons, esse número, vezes 4, e assim sucessivamente. E, pessoal, é o seguinte, eu quero calcular a quantidade de carga que de um corpo, eu vou simplesmente pegar o número de elétrons ou de prótons em excesso e vou multiplicar pela carga elétrica elementar, que é a carga elétrica de uma dessas partículas, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Feito esse produto, feita essa multiplicação, nós temos aí a carga elétrica do corpo, certo? Vamos aqui, pessoal, em atividades, né? Atividade de número 1. Veja bem, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tornando-se eletricamente carregado com carga elétrica D. Bem, como já falamos, né, o valor da carga elétrica ele pode ser determinado pela expressão Q igual a N vezes E, quantidade de carga elétrica, o número de prótons ou elétrons em excesso, vezes a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós faremos igual número de elétrons. E observem que nenhum deles considerou o sinal negativo. Tá? Isso não tem problema. Número de elétrons, 2, não precisa colocar 2,0. 2 vezes 10 elevado a 15. Vezes carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pessoal, aqui nós utilizamos uma regra bem simples. Que, a gente opera com os coeficientes, né, 2 e 1,6 entre si, e com as potências de base 10 entre si. Ficando assim, ó, igual 2 vezes 1,6 e 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 19. Olha o quanto é fácil. 2 vezes 1,6. 2 vezes 6, 12. Fica 2 e sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que subiu, 3. E abaixa a vírgula, 3,2. A multiplicação de potência de base 10, eu tenho que usar uma regrinha lá do 6º ano. Tá? Em que ela diz o seguinte, multiplicação de potência de bases iguais. A gente conserva a base e soma os expoentes. Tem essa soma, uma soma algébrica, não é uma soma literal. Já visto que aqui eu tenho um sinal negativo, então vou 15 mais menos 19, eu vou fazer jogo de sinal. Mais vezes menos menos, então vai ficar 15 menos 19. Ou 19 menos 15. 19 menos 15, 4. Então eu conservo a base, não posso esquecer desse detalhe. 10. 15 menos 19, 19 menos 15, 4. E eu vou subtrair e conservar o sinal do módulo maior. O módulo maior é o negativo. Então, eu vou ter uma carga elétrica que 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Tá ok? Então, essa é a carga elétrica desse corpo. Exercício número 2, pessoal. Diz assim, ó. Um corpo apresenta 1,2 vezes 10 elevado a 3 elétrons a menos que prótons. Determina o sinal, o módulo da carga desse corpo. Então, se ele tem prótons a menos, isso quer dizer que ele tem se ele tem elétrons a menos, isso quer dizer que ele tem excesso de prótons. Se ele tem excesso de prótons, a carga é positiva. E aí eu posso ter, minha resposta pode ser a letra B, e pode ser também a letra D, olhando esse detalhe, né? Eu já descarto duas alternativas. Se fosse para mim utilizar aquele recurso prático, né, do chute, eu já diminuiria, aumentaria minha chance para 50%, né? Só sabendo que ele tem elétrons a menos, então ele tem prótons a mais, isso quer dizer que a minha carga é positiva. Vamos usar o mesmo procedimento. Quantidade de carga
igual ao número de prótons em excesso vezes a carga elétrica elementar. Quantidade de carga igual. O número está aqui registrado, 1,2 vezes 10 elevado ao cubo, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga elétrica será, como eu disse, os coeficientes a gente vai operar entre si, 1,2 vezes 1,6, e as potências de base 10 a gente vai operar entre si, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então, para a gente encerrar, 1,6 vezes 1,2 será de baixo para cima, da direita para a esquerda. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1 que subiu, 3. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2, 9 e 1. Vamos aqui nos fatores e vamos contar o número de casas decimais. No caso, tem 2 casas decimais. Eu vou colocar a vírgula, 2 casas à esquerda. Minha resposta será 1,92. Multiplicação de potência de base iguais. Conserva a base. Então, vezes 10. E soma os expoentes, como eu disse, soma algébrica, não é uma soma literal. Como eu tenho aqui o sinal negativo no 19, vou fazer mais vezes menos, vai ficar menos. Então, vai ficar 19 menos 3. 19 menos 3, 16. Porém, eu tenho que subtrair e conservar o sinal do módulo maior. E a resposta, portanto, quantidade de carga elétrica, 1,92 vezes 10 elevado a menos 16. Tá? Então, minha alternativa, portanto, é a letra D. 1,92 vezes 10 elevado a 16, carga elétrica positiva. Tá certo? Então, essa é uma propriedade importante que precisa ser compreendida. Tudo bem? Caso tenha necessidade, né, uma pausa no vídeo para fazer suas anotações. A todos, pessoal, uma ótima tarde.